E eu quero orar para que em nome de Yeshua, Deus possa nos abençoar. Abençoar a sua vida, abrir a sua mente, abrir o seu coração. Colocar na sua alma o verdadeiro interesse e busca pela verdade bíblica. Porque é essa verdade que nos interessa. E que Deus possa também abençoar a minha vida, para que eu possa servir de canal para abençoar a sua vida. Em mim não há nada de melhor, em mim não há nada de especial, eu apenas sou um servo, um vaso nas mãos do Senhor. Ele tem me usado da maneira como Ele quer, e que assim continue. Eu reconheço aqui a minha incapacidade, a minha submissão a um Deus que é muito maior do que eu, a um Deus que é muito maior do que o meu intelecto, que é a minha capacidade. E eu declaro aqui que eu dependo 100% da unção do Deus de Abraão, de Isaac e Israel. Em nome de Yeshua, que Deus possa nos abençoar nesta noite. Amém. Amém. Irmãos, é um privilégio e uma honra estar falando sobre esse assunto. E é um assunto que está borbulhando no mundo todo. O pastor David faz parte de uma igreja, de um trabalho que começou há algum tempo nos Estados Unidos, um movimento chamado Movimento de Restauração. É um movimento muito exclusivo dos Estados Unidos, na denominação dele, mas é um movimento que tinha por intenção também o mesmo objetivo que o Ensinando de Sião tem aqui no Brasil e no mundo: restaurarmos a igreja rumo ao padrão estabelecido pelos apóstolos, quando? No primeiro século. Meus irmãos, nós estamos interessados na verdade. Nós estamos interessados, eu não quero impor para você nada essa noite. Eu não quero impor nenhuma teologia na sua cabeça. Eu não quero fazer uma lavagem cerebral em você. Eu não quero argumentar para te convencer com os meus argumentos. Eu não quero fazer nada disso. Eu sou apenas uma simples pessoa, um simples servo, que estou interessado em saber como as coisas eram no primeiro século. Como as coisas funcionavam. Como os discípulos sabiam a Bíblia. Como estudavam. Como se reuniam. Como oravam, como estudavam a Bíblia, como oravam a Deus, como se relacionavam entre eles e com a comunidade externa. Eu estou interessado em saber como a coisa funcionava. Essa palavra foi toda baseada nisso. E se nós, como discípulos de Jesus, como servos do Deus Altíssimo, representamos a sua igreja, a noiva do Cordeiro, eu e você temos a obrigação de tomarmos para nós esta responsabilidade de trabalharmos em prol da restauração da nossa igreja. Você faz parte dela, eu faço parte dela. Nós fazemos parte de um povo escolhido por Deus. Judeus e não judeus, em Jesus, trabalhando em prol da restauração da igreja, porque a restauração da igreja vai fazer com que a igreja haja numa restauração a nível mundial. Então preste atenção, eu fiz essa ministração em forma de estudo, para que você possa acompanhar comigo e ler algumas características que eu quero acompanhar com você. Amigo, nós devemos apreciar e honrar a história do cristianismo e reconhecer o trabalho de homens e mulheres de Deus que ao longo desses 2000 anos sacrificaram-se para que você estivesse hoje aqui. Eu quero deixar claro que essa visão de restauração pregada pelo Ensinando de Sião em vários outros lugares do mundo, ela não visa jogar fora a história do cristianismo. Ela não visa jogar fora a história da sua denominação. Meus irmãos, eu reconheço aqui o sacrifício de homens e mulheres que deram a sua vida, que dedicaram uma vida de estudos, de sacrifício, de comprometimento com Deus, visando agradar a Deus e cuidar do seu rebanho. Isso tem que ser claro no início dessa palestra. Nós não somos contra a história da igreja, até porque a história da igreja é a nossa história. Grande parte de nós, a maioria de nós aqui, nós estamos aqui hoje por quê? Graças a esses homens e mulheres que ao longo da história contribuíram de alguma forma. Agora, o fato
dessa história possuir elementos construtivos e benéficos, não anula a presença de doutrinas, pensamentos e atitudes nessa história eclesiástica que não estão de acordo com a palavra, com os princípios de Deus. Isso é claro, isso é fato histórico. E são estes pontos de desvio que a igreja tomou em relação ao seu padrão do primeiro século, é que eu quero trabalhar com você. Os pontos positivos, somos gratos a eles e vivemos dando graças a eles. Mas os pontos negativos devem ser conhecidos e tratados. Essa história da igreja, desde lá de Justino, desde Irineu, desde Orígenes, os pais, os patrícios, os pais da igreja, e depois os grandes bispos que surgiram, até agora na Idade Média, né? Na Baixa Idade Média, a presença de Lutero, Calvino, Wesley e outros. Meus irmãos, apesar da contribuição desses homens ter sido essencial para que nós pudéssemos estar aqui hoje, e ela foi, e eu creio que foram homens todos usados por Deus, amém? Todos foram usados por Deus para poder contribuir para essa restauração. Esses homens também tinham essa restauração no coração. E tentaram, na melhor dos seus esforços, fazer algo em prol dessa restauração. Mas toda a contribuição histórica que nós recebemos do cristianismo não foi o suficiente para nos preparar para os problemas que nós temos enfrentado hoje. Amigos, a igreja está em crise. E essa crise é uma crise mundial. Vá aos Estados Unidos, converse com o pastor David. Deixa ele te falar a situação da igreja evangélica nos Estados Unidos. Ele prega muito na Europa. Deixa ele te falar a situação do evangélico na Europa. Se é que existe algum evangélico na Europa ainda. Eu falo para ele da situação da igreja aqui no Brasil. Então toda essa história construtiva que nós recebemos dos nossos amados líderes no passado, não nos preparou e não preveniu problemas que nós estamos tendo hoje. Pessoal, para que nós possamos restaurar a igreja, nós devemos ser gratos, conhecermos a história da nossa igreja, mas devemos voltar e analisar os pontos onde nos desviamos. Não eu, pessoalmente, como Mateus, não a sua denominação pessoalmente, mas como igreja. Onde e como a igreja se desviou. Nossa intenção é trabalhar para recuperarmos, ajustarmos o prumo. O que nós devemos buscar como discípulos de Yeshua é ter a certeza que a sua fé está sendo evidenciada na verdade. Que a sua denominação, que as suas tradições, o que você herdou da sua denominação, que é bom, mas você deve sempre colocar aquilo que você tem aprendido à luz das Sagradas Escrituras. A Bíblia é o referencial para a nossa vida. Eu sou grato às tradições, eu sou grato às denominações, eu sou grato ao judaísmo, mas nem o judaísmo, nem os rabinos, nem os pais da igreja representam autoridade sobre a minha vida. A autoridade sobre a minha vida é a palavra de Deus apenas. E a forma correta como ela era e é interpretada. Essa é a autoridade para a minha vida. Eu sou grato aos rabinos. Eu aprendo muito com os rabinos. Eu sou grato aos pais da igreja. Eu aprendo muito com os pais da igreja. Mas a autoridade sobre a minha vida não está na vida desses homens. Não está nos escritos desses homens. A autoridade sobre a minha vida não está nos dogmas criados, tanto por rabinos, quanto por pais da igreja. Sempre quando eu falo assim a respeito desse trabalho de restauração, nós apontamos alguns erros e as pessoas falam, mas você está batendo demais, né? Você está... Gente, acredite em mim, o judaísmo contemporâneo está tão distante de Deus, quanto, nem vou falar. Você acha que a igreja está distante dos seus padrões bíblicos? O judaísmo está muito mais distante. O judaísmo atual.
Só que nós estamos tratando aqui não como uma comunidade só de judeus. Eu não estou pregando aqui em Israel. Não estou pregando aqui para a comunidade judaica de Belo Horizonte. Estou pregando aqui para cristãos de Belo Horizonte. Então o ponto da minha palestra tem sido o lado cristão. Então preste atenção. O que significa restaurar a igreja aos moldes da igreja do primeiro século? O que significa restaurar a fé dos apóstolos? Eu não estou interessado em restaurar a religião, você entende? Eu não quero restaurar a religião, restaurar a religião cristã, restaurar o cristianismo. Isso é muito complicado, você sabe por quê? Porque no momento onde esses desvios foram tomados, desvios doutrinários, não existia ainda o cristianismo. Mateus, que é isso? Mas já existia Paulo, já existia Pedro, já existiam as comunidades na Galácia, em Tessalônica, em Corinto, em Éfeso, em Beré. Não existia uma instituição chamada cristã. Existia na época os judeus crentes, os chamados nazarenos, ou os do caminho, e também existiam o quê? Os cristãos. O que significa cristianos em grego? Os do partido de Cristo. Então tinha o judeu que aceitava Jesus, era o chamado judeu nazareno na época, e tinha o grego que se tornou um cristão, que entrou no partido de quem? De Cristo. Não existia uma religião criada. Paulo, nem Jesus, nem Pedro, nem Tiago, jamais criaram uma religião chamada cristianismo. O meu ponto para vocês é, no momento que essa linha divisória foi traçada, criando-se o cristianismo como religião, como instituição, foi deixado de fora a nossa raiz. Desenharam a linha de separação de quem seria cristão, quem seria herege. E o povo de Israel e os judeus, messiânicos e não messiânicos, e a doutrina dos apóstolos, a tradição bíblica passada por eles, relacionadas a Israel, foi deixada de fora desse círculo que foi criado. Isso teve início no ano 90 depois de Cristo, e isso foi culminado no ano 347 depois de Cristo. Nesse período houve uma grande separação e desvio da igreja em relação às suas raízes. Então, restaurar a igreja, primeiro, é sabermos como a igreja vivia no primeiro século. Segundo, é sabermos onde e como restaurar. Onde a igreja se desviou? Quando? Qual foi a teologia que originou esse desvio? Por que você tem que conhecer isso? Porque quando você fala com uma pessoa a respeito de restauração da fé, você tem que saber onde aquela tradição teve origem, onde aquele pensamento teve origem. Os primeiros cristãos tinham um relacionamento com Israel. Paulo fala em Efésios 2 que eles foram trazidos para perto da comunidade, da realidade nacional de Israel. A palavra em grego é muito forte. Realidade nacional, identidade nacional. O cristão foi trazido para dentro. Paulo fala em Romanos 11 que o camarada que não era judeu e converte a Cristo, ele foi enxertado na oliveira que é Israel. E não é o Israel crente não, é o Israel que Deus escolheu, os descendentes físicos de Isaac. O grego que entregava a vida a Jesus era enxertado no povo de Israel. Era assim que os apóstolos pregavam o evangelho no passado, gente. Ninguém chegava numa cidade distante, nem Paulo nem Pedro, pegava as pessoas numa praça, punha lá um caixotinho, subia, ligava o microfone numa caixa de som e falava: aceitem Jesus para que vocês não pereçam no inferno. O grego não sabia quem era Jesus, o grego não tinha ideia do que era esse inferno, o grego não tinha noção de que era isso. Como é que os apóstolos pregavam o evangelho? Eles começavam lá de trás. Deus escolheu um homem chamado Abraão, e desse homem criou um povo, e a missão desse povo era ser bênção para as famílias da terra e luz para as nações desse planeta. Desse povo descende o Cristo, o qual vos dá pela graça remissão dos vossos pecados e uma nova vida enxertados nesse povo que Deus criou para o seu louvor.
Analise os discursos de Pedro e Paulo, todos eles começam com a história de Israel. Antigamente, era impossível evangelizar alguém que não fosse judeu sem começar com a história de Israel. Sabe por quê? Porque a história de Cristo é a história de Israel. E quando você se converte, você passa a fazer parte da história desse povo. Quando você se converte, a história de Abraão passa a ser a sua história. O exemplo que Abraão deu de fé passa a ser um exemplo não só para o judeu, mas para você. A história do rei Davi, os salmos de Davi passam a servir para o seu deleite. A história de Israel no Egito e o Êxodo passa a ser também a sua história. A Bíblia que Deus deu para o povo judeu passa a ser a sua Bíblia. O Deus de Israel passa a ser o seu Deus. Mas como tudo que era relacionado a Israel foi politicamente extirpado, tirado do seio teológico da igreja, essa mensagem que dava na cabeça do grego um contexto de fé, ele entendia onde ele estava entrando, isso foi tirado. Então tem sido pregado desde o século IV até hoje um evangelho incompleto. E os maiores teólogos hoje em dia afirmam a mesma coisa. A igreja tem vivido, não na plenitude do evangelho, mas um evangelho que é bênção. Deus tem salvado, Jesus tem sido anunciado às nações, mas não ainda na plenitude que Deus tem planejado para a igreja. Isso é fato. Agora, a mesma comparação que Paulo faz, eu faço com você nessa noite. Paulo fala com os romanos, lá em Romanos 11. Espera aí. Se o judeu, lá nos dias de Jesus, rejeitou a mensagem da fé, parte pelo menos, e essa rejeição, se eles rejeitando, a palavra de Deus pôde ser levada aos confins da terra, então Paulo fala, em Romanos 11, 26, se a rejeição que os judeus tiveram da fé ocasionou em bênção para todo mundo, imagina no dia que esse judeu aceita a palavra de Deus, de Jesus, o que não vai acontecer no mundo? Paulo mesmo fala, vida dentre os mortos. Amigo, o verdadeiro reavivamento não pode ser buscado em Pensacola, não pode ser buscado em Dallas, não pode ser buscado em Seul, na Coreia, não pode ser buscado. O verdadeiro reavivamento é quando o judeu, Israel como nação, aceita o seu Messias, Yeshua, como Senhor. Isso foi prescrito por Paulo. A gente vai desencadear no mundo, vai desencadear na igreja uma série de bênçãos sem medida e sem precedentes na história. O que significa vida dentre os mortos? Eu não sei, pode ser muita coisa. Pode ser a vinda de Yeshua, pode ser um grande reavivamento a nível mundial que a igreja vai experimentar junto com Israel. Não sei. Agora eu pergunto para você. Quando eu falo que tem que restaurar, você tem que pensar comigo, será que precisa restaurar alguma coisa? Será que mudou alguma coisa? Será que a fé lá de Paulo, de Pedro, de Tiago, dos apóstolos foi preservada até nos dias de hoje? O que você acha que se desviou? Vamos ver. Na minha opinião, existem 3 grandes falhas que o cristianismo como religião teve na sua formação histórica. Primeira, mudança da autoridade apostólica de Jerusalém para Roma. A primeira coisa que alguns seminaristas chegam para mim e falam, Mateus, mas você não sabe que Jerusalém foi destruída no ano 70? Você não sabe que os judeus foram expulsos de Jerusalém no ano 70? O judeu crente e o não crente? Como é que a autoridade poderia se permanecer em Jerusalém se não existiam mais lá judeus? Amigo, essa mudança não é a mudança geográfica que eu estou falando, não. É a mudança espiritual. A autoridade da igreja saiu das mãos dos judeus crentes e foi transferida a força para as mãos de pessoas que muitas delas, você pode confirmar a história comigo, como o próprio imperador Constantino, não faziam a mínima ideia do que estava acontecendo.
foi dada autoridade a esse homem para presidir um concílio onde se definiria as bases teológicas do cristianismo. Esse homem era um pagão, esse homem era um adúltero, esse homem participava de orgias, esse homem adorava, participava dos concílios da igreja com os bispos, saía e ia cometer promiscuidade sexual nos templos de Diana. Agora, você quer aceitar como autoridade divina para a sua vida decretos que surgiram num concílio nesse contexto? Muitas coisas boas surgiram de lá, mas, gente, muita coisa ruim também surgiu de lá. Esse concílio separou, tirou a autoridade dos judeus messiânicos em relação a dogmas da igreja. Os judeus messiânicos reunidos ali em Jerusalém, eles ajudavam, eles presidiam, eles enviavam emissários, apóstolos, para ajudar as comunidades. Eles davam cartas admoestando teologicamente essas comunidades. Olha, a Bíblia não diz isso, vocês têm que aprender a ler a Bíblia dessa forma. Assim pensa o Deus de Israel. Vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer aquilo. Vocês não podem comer isso, não podem comer aquilo. Até leis de alimentação os apóstolos enviaram de Jerusalém para as igrejas. Está lá, está em Atos capítulo 15, está em Atos capítulo 20. Você já viu alguma vez alguma igreja pregando sobre lei alimentar para você? Por que não? Se é bíblico, se está lá em Atos 15. Não comer sangue, não cometer promiscuidade sexual, não idolatrar e não assassinar. Por que a gente nunca ouve isso? Se o converter-se a Cristo significa ser enxertado na comunidade de Israel, por que nunca me falou isso? Nunca ninguém me falou isso quando eu aceitei Jesus. Me falavam, agora você está salvo, parabéns, bem-vindo. Mas e o contexto? O que significa ser salvo? O que significa ser enxertado no povo de Israel? O que significa ser enxertado no Deus de Abraão, Isaque e Jacó? Ter o povo de Israel e as bênçãos de Israel como seiva que eu, como ramo, sugo. Se você é ramo e as raízes é Israel, são Israel, a sua identidade está não só no galho, mas na raiz. A seiva da raiz determina quem você é. Meu irmão, o cristianismo assumiu uma identidade incompleta. Uma identidade independente do povo judeu. Isto é errado. A identidade daquele grego que se convertia a Cristo era uma pessoa que foi enxertada na comunidade de Israel. Leia a Bíblia, leia Efésios capítulo 2, leia Romanos capítulo 9, 10 e 11. Leia como Paulo admoestava aqueles cristãos, judeus e não, em Gálatas, em Efésios. Primeira grande falha, mudança da autoridade de Jerusalém, dos judeus, para pessoas que não conheciam o contexto histórico da fé. Aí você fala, não, Mateus, eu sou protestante, eu sou fruto da obra de Lutero, de Calvino, eu fui liberto desses dogmas de Roma, eu não estou mais em Roma. Amigo, você acha que você foi liberto de Roma, mas pelo cordão umbilical, você ainda está ligado à Mãe Vaticano. Sabe por quê? Porque a maneira como você estuda a Bíblia, a maneira como você enxerga a Bíblia, a sua teologia não é uma teologia em conformidade com a teologia dos apóstolos, e sim uma teologia em conformidade com os padres do Vaticano. Eu te provo isso. É como se a influência de Roma tivesse colocado nos nossos olhos óculos, e nós enxergamos a Bíblia com os óculos de Roma. Nós enxergamos o texto, mas nós lemos aquilo que eles queriam que nós lêssemos. Nós entendemos aquilo que eles queriam que nós entendêssemos. Meu irmão, é hora de parar. É hora de parar e questionar. Será que é assim que era interpretado lá atrás? Será que era assim que pensavam os primeiros crentes lá na Galácia, lá em Bereia? Todo mundo acha maravilhoso os crentes de Bereia, porque eles checavam na Bíblia aquilo que Paulo pregava. Que Bíblia que eles tinham nas mãos? Que Bíblia que eles tinham nas mãos? Foram chamados mais honrosos porque checavam nas profecias o que Paulo falava a respeito de Cristo. Não era judeu, não. Eles tinham a Bíblia dos judeus nas mãos, que era a que existia na época, os rolos sagrados. Tamanha proximidade que esses cristãos se sentiam em relação a Israel.
estudavam a língua dos judeus, liam a Bíblia dos judeus, entendiam os profetas dos judeus, tinham interesse em conhecer a cultura dos judeus. Por quê? Porque parte dessa cultura agora seria também deles. Irmãos, o Evangelho saiu de Jerusalém, ele não foi aplicado do mesmo jeito que ele ocorreu em Jerusalém, não foi aplicado lá fora, não. Lá em Atos 15 tem um exemplo disso que eu estou falando. Os apóstolos se reuniram e fizeram o que o David Flusser, um grande teólogo de Jerusalém, já falecido, disse o seguinte: eles fizeram uma transculturalização do judaísmo. Porque a fé era judaica, o Jesus era de Israel, a fé, o Deus era o de Israel. Como é que nós vamos passar isso para quem não é de Israel? Que não mate, de forma que não mate a cultura dele, que não extirpe a identidade dele. Nós queremos dar uma nova identidade, mas mantendo a origem cultural da pessoa. Então eles transculturalizaram, ou seja, eles fizeram um mínimo de judaísmo possível, para que a pessoa que não era judia pudesse entender e vivenciar essa realidade. Exemplo do que foi passado para eles. As festas de Israel. Paulo exorta os cristãos, os colossenses, várias vezes em relação a isso. Os colossenses eram gregos que estavam querendo celebrar as festas com os judeus, e os outros gregos que não eram cristãos estavam criticando esses gregos. E Paulo fala: olha, não deixa que ninguém julgue vocês em relação a festa, lua nova, sábados, porque isso tudo é sombra daquilo que deveria de vir. E Cristo que é o corpo. Eu citei esse versículo aqui na semana passada, né? E o pessoal falou assim: Mateus, eu já escutei isso várias vezes, mas o pessoal fala isso contra a pessoa que quer celebrar alguma festa de Israel. Mas é exatamente o contrário. Se Paulo vira para os colossenses e fala assim: olha, que ninguém te julgue porque você está celebrando sábado, festa, lua nova. Quem que celebrava naquela época festa de lua nova, sábado e comida, diferenciação de comida? Era quem? Era o grego? Era o romano? Isso eram coisas judaicas, que os gregos estavam cumprindo, e estavam sendo altamente criticados, como você hoje está. Paulo falou: não deixa ninguém te julgar. Por quê? Porque essas coisas são sombras daquilo que haveria de vir. E Cristo é o corpo. Aí o pessoal fala assim: está vendo, Mateus? Paulo falou que essas coisas são sombras. Então não preciso mais guardar. Já passou. Mas onde está escrito que ele anulou, que a sombra está anulada? Por isso que fala: o corpo é de Cristo. Ou seja, o que é a sombra? Aqui minha sombra. A sombra não reflete a minha imagem. Quem vê a sombra está vendo qual imagem? A minha. E Paulo diz no versículo: quem está fazendo a sombra? Cristo. Você vai e destrói a sombra de Cristo? Porque o cristão tem essa imagem de sombra como sendo algo ruim, mas sombra no contexto do texto é algo honroso. A sombra está mostrando a imagem de Cristo. Ou seja, os sábados, as festas, as leis alimentares mostram a imagem de Cristo, elas mostram Cristo nela. Por isso que ele faz a sombra, as coisas são sombra e ele está fazendo a sombra. Não tem nada de ruim em ser sombra. Cristo está projetando a sombra é a imagem dele. No sábado, nas festas judaicas, nas leis alimentares, nós vemos a Cristo. As pessoas falam: mas eu não estou ligado mais em Roma. Se chega um judeu ou um muçulmano, chega para você, sabia que para o muçulmano e para o judeu não messiânico, você ainda está ligado em Roma? Era para você chegar para ele e falar assim: não, eu estou ligado em Israel. Através do seu Messias, eu fui ligado a você. Mas não, o cristão acha que ele tem a religião dele, cristianismo, diferente totalmente da cultura e da tradição judaica. Aí o judeu e o muçulmano interpretam isso como sendo o quê? Você chega para ele e fala assim: eu creio no Deus de Israel. O cara fala assim: mas como?
Você está ligado ainda em Roma. Aí você fala, eu não estou ligado em Roma. Aí o judeu te pergunta, ou o muçulmano te pergunta, que festas você celebra? Em que dia você adora? Em que se consiste a sua teologia? Qual é a sua posição em relação a Israel? Todas as suas respostas vão provar que você está ligado ao Vaticano e não a Israel. Pensa comigo. O muçulmano enxerga o calendário cristão. O que você acha que ele pensa? Que você está enxertado em Israel ou enxertado no Vaticano? Fale para ele a sua teologia. Ele vai saber se você está ligado no Deus de Israel ou no Deus do Vaticano. Grande segunda falha, rejeição e expulsão dos judeus da cultura e dos princípios judaicos presentes na igreja do primeiro século. Irmãos, a primeira igreja, a igreja do primeiro século, era uma igreja enxertada em Israel. Era uma igreja que bebia da seiva. Era uma igreja que celebrava as festas com Israel. Celebremos, pois, a festa, não com os asmos da maldade e da malícia, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da bondade. Olha a linguajar que Paulo usa. É claro que aquelas pessoas sabiam que festa que era essa. Festa da Páscoa, festa dos pães asmos, uma festa judaica. A desconexão da igreja das suas raízes originais fez com que a fé e o entendimento do evangelho se tornassem incompletos. E número 3, o terceiro erro que na minha concepção foi uma grande falha no decorrer da história cristã, foi a institucionalização da fé dos apóstolos em uma linha divisória, repleta de dogmas e princípios criados por motivações políticas e interesses econômicos. Amigo cristão, conheça a sua história. Conheça a sua origem. Se você acha que a sua origem não está em Israel, não está nos profetas de Israel, tudo bem. Se você acha que a sua origem está nos apóstolos, então estude os que os apóstolos disseram. Se você acha que a sua origem está lá nos concílios de Nicéia, de Trento, de Laodiceia, estude esses concílios. Faça-me um favor, estude os concílios. Todos foram registrados. Leia a ata dessas reuniões. Leia. Atreva-se a ler a ata de um concílio de Nicéia. Atreva-se a ler as histórias dos papas que coordenaram a igreja, que antes era uma igreja só. Atreva-se a ler a história dos papas. Irmão, nós precisamos de restauração. Então, se a gente reconhece o que está errado, nós temos o dever de voltar e restaurar. Temos o dever de restaurar as bases da nossa fé. Eu citei aqui, quando estava fazendo a cerimônia de Havdalah, um exemplo simplório, o menor dos exemplos que eu podia pensar na hora, de um erro de interpretação que Roma tem te influenciado. Mateus, Roma não me influencia nada. Influencia. Você leu lá Atos 20, verso 7. No primeiro dia da semana estavam reunidos com o intuito de partir o pão. Não é o que o texto diz no original. O texto diz imediatamente após o sábado, que era uma expressão usada para o horário o qual os judeus se reuniam no sábado à noite. Mas como a igreja instituiu no concílio de Laodiceia a prática do domingo para separar do seu seio o dia judaico de adoração, não ache você que eles escolheram domingo porque era o dia da ressurreição, não. Escolheram domingo porque não queriam sábado. Porque o sábado era considerado herege, as festas eram consideradas hereges. Tudo que era judaico foi considerado hereges. A palavra heresia surgiu em relação ao judaísmo. Então, se o sábado é herege, nós temos que se reunir num outro dia. Irmão, você pode reunir no dia que você quiser. Você que está me ouvindo aqui, eu não sou contra o domingo, não. Tinha culto aqui domingo, temos ainda estudos domingo, temos atividades aqui domingo. Não é pecado adorar a Deus no domingo, não. E tolo é aquele que fala que tem algum erro nisso. Não tem erro nenhum em adorar a Deus no domingo. O problema é quando você fala que a adoração no domingo substituiu o sábado.
na palavra de Deus, aí você está errado. Você pode adorar no domingo, assim como você pode adorar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Agora, se você falar que o domingo substituiu o sábado, você está tomando uma autoridade e violando a integridade da Bíblia. Você está pegando 10 mandamentos e passando corretivo no quarto. Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus me deu, porque lá em Mateus 12 ele falou que o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Aí, mais um erro que Roma está colocando os óculos na sua cabeça. Jesus chega lá antes de entrar na sinagoga, está indo para a sinagoga num dia de sábado, os discípulos estão morrendo de fome, já tinham várias horas sem comer, estavam famintos. Shabat é proibido fazer dieta, né? Vocês sabiam disso? É dia de alegria, não pode fazer dieta, tem que se alegrar. Os coitados lá sem comer quase há mais de um dia, passam por uma plantação lá de milho e começam a comer espigas para comer. Aí vieram alguns religiosos da época e falaram, pô, por que seus discípulos estão violando o sábado? Aí Jesus dá a resposta, peraí, mas vocês não lembram lá no tabernáculo, que Davi chegou lá no dia, pediu para o sacerdote, o pão que ele não podia comer, porque ele não era sacerdote? Você não sabia que lá nos dias do tabernáculo, o sacerdote violava o sábado e não era pecado? Mas o que acontece? Como tiraram de você o contexto judaico, você não faz a mínima ideia do que Jesus está falando. Porque lá no século 4, roubaram de você a herança que Israel te deu, você acha que entende o texto, mas não entende nada. Por que Jesus falou isso? Jesus se referiu, número 1, ao pão da preposição. Que dia esse pão era feito, e trocado, e assado, e amassado, e acendia-se fogo, e colhia lenha? Que dia esse pão era feito lá no tabernáculo? No sábado. Mas era a missão do sacerdote, trocar o pão no sábado. Davi come daquele pão, e o argumento de Jesus foi esse. Davi comeu desse pão, o argumento de Jesus são 2. O sacerdote assou pão, fez fogo, amassou massa, e não foi pecado para ele. E no sábado isso é proibido. Mas por que não foi pecado? Porque era o mandamento dele. Ele trabalhava no sábado para que os outros pudessem adorar naquele dia no templo, no tabernáculo. E qual foi o segundo argumento de Jesus? Davi comeu desse pão com seus homens e não pecou. Por quê, hein, meu amigo? Porque no judaísmo, na doutrina bíblica, a vida, a preservação da vida está em primeiro lugar. Você pode quebrar todos os mandamentos da Bíblia para poder preservar a sua vida, exceto 3. Idolatria. Se a pessoa falar com você, ajoelha aqui e me adora, senão você morre. Você fala, pode passar a faca. Não vou. Lembra lá de Daniel? Segundo mandamento que você não quebra para poder salvar a sua vida. Promiscuidade sexual. Deita aqui comigo para eu te dar um cargo. Lembra de José? O judeu não aceita, o crente não aceita. Terceiro, entregar o outro à morte para você se safar. Isso também não pode. Tirando esses 3 mandamentos, meu amigo, se for para preservar a sua vida, você pode fazer tudo o que for necessário. Sabia? E foi esse argumento judaico que Jesus jogou na cara dos fariseus. Por que Davi comeu naquele dia e não foi pecado? Porque ele estava com fome, estava fugindo de Saul. Da mesma forma que para Davi não foi pecado, para os discípulos também não era pecado, porque eles estavam com fome. Mas o final da narrativa de Mateus 12 é que os crentes não entendem. Por quê? Roma colocou o óculos no seu olho. Aí Jesus vira e fala assim, está aqui, eis aqui, aquilo que é maior do que o sacerdote. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Quando Jesus fala eis aqui, gente, lembra que o contexto dele é o quê? Preservação da vida. No que ele fala eis aqui, se você analisa o contexto original, é como se ele estivesse falando, apontando para os próprios discípulos. Eis aqui,
uma situação, né? Não só falando dele, mas imagina só, ele falando, eis aqui os que estão comigo com fome, e essa situação deles estarem com fome, justifica o fato deles terem colhido. E aí ele termina a frase dizendo, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Todo mundo interpreta isso como? O povo tem na ponta da língua. Não, esse negócio de sábado já foi resolvido por Jesus lá em Mateus 12, porque Jesus é o Senhor do sábado. Uai, e porque ele é Senhor, você pode destruir alguma coisa que ele é dono? Porque o fato que ele fala que ele é dono te dá autoridade para destruir aquele que ele é dono? De onde surge esse entendimento? Quem plantou isso na cabeça das pessoas? Quem colocou essa forma de interpretar a Bíblia que não faz sentido nenhum? Ah, hoje eu anulei da Bíblia porque ele é o Senhor. Quem te deu de que ele é o Senhor? E outra, o texto original nem fala isso. Ben Adam, filho do homem em hebraico, é homem. Ele não estava se referindo a ele mesmo, estava se referindo à humanidade. Porque a humanidade é Senhor do sábado. E ele já tinha dito isso antes, porque o sábado não foi feito, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. O sábado é um presente que Deus deu para a humanidade. Ele não deve ser Senhor sobre a sua vida. É nesse contexto que Jesus falou. A humanidade é Senhor do sábado. Ah, mas eu creio que ele falou que ele é dono. Tudo bem, mesmo que você creia que ele é dono do sábado. Que direito você tem de acabar com uma coisa que ele é mestre? Então, realmente, uma teologia confusa que o cristianismo desenvolveu. Olha aqui, para a gente caminhar para o término. Agora, você pode estar temeroso aí, sentado, dizendo o seguinte, será que esse movimento de restauração é mais um modismo? Será que isso é mais uma coisa passageira? Será que esse movimento é bíblico? E eu vou te falar por que ele não é igual aos movimentos que surgiram antes. Não é igual aos movimentos que surgiram antes. Ele é único na história. Esse é o versículo tema da visão da restauração. Restaura os nossos dias como nos dias da antiguidade. Mateus, então, não é a igreja buscar coisa nova, buscar teologia nova, buscar música nova, buscar ensino novo. Não! A base da restauração está exatamente no contrário. Você tem que voltar. Restaura os nossos dias. Gente, esse versículo não faz sentido nenhum gramaticalmente. Você já percebeu? Restaura o nosso dia como eles eram na antiguidade? O segredo para avançar é voltar. A igreja só vai avançar nos seus propósitos divinos se ela voltar e restaurar aquilo que lhe foi roubado. Amigo, é direito seu fazer uso das bênçãos que Deus deu para Israel. Você foi enxertado em Israel. Leia Efésios capítulo 2, é a sua identidade. Não há como você lutar contra ela. Você tem acesso a essas bênçãos. Deus não quer que você vire judeu. Deus não quer um bando de gente fingindo que é judeu, agindo como judeu. Não é isso. É você viver os princípios das bênçãos que Deus deu a Israel, que você faz parte. Você pode celebrar as festas com os judeus. Você pode celebrar as festas na sua igreja. Você pode aprender a ler a Bíblia num contexto mais original. Estude o hebraico. O judeu preservou o original, está lá em hebraico. Estude o hebraico. É nesse aspecto que todos os movimentos do passado foram bons, mas falharam nesse quesito. Irmãos, Lutero, Calvino, Wesley, os irmãos Campbell, Walter Scott, Barton Stone, homem que ele conhece. Todos esses movimentos foram bons, excelentes. No coração desses homens havia o desejo de restaurar a fé dos apóstolos. Porém, eles também erraram num único ponto. Eles quiseram ter a forma sem a substância. Quiseram fazer a receita do bolo sem o elemento, o ingrediente principal desse bolo. Israel e o povo judeu.
Não é possível ter a forma sem ter a substância. Buscaram ter a forma, a intenção foi a mais correta possível, mas esqueceram-se de Israel, dos judeus e do contexto original das Escrituras. Nesse aspecto, eles nadaram e morreram na praia. Então o que a gente faz? A gente soma tudo que Lutero fez, tudo que Calvino fez, tudo que Wesley fez, tudo que os irmãos Campbell fizeram, tudo que esses teólogos têm feito. A gente junta isso tudo e acrescenta o ingrediente que faltou. Acrescenta Israel e o contexto judaico das Escrituras. A gente coloca Israel no lugar devido. E você se coloca no seu lugar devido, que é enxertado na oliveira, que é Israel. Nesse aspecto, esse movimento é de Deus. Porque nós estamos com um elemento que nunca antes foi utilizado. É como o Rabino Shulam fala, você não pode fazer sopa de galinha sem galinha, pô. Sopa de galinha sem galinha. Não funciona. Ah, Mateus, eu ponho lá um caldo quinó que tem aroma de galinha caipira. É o que estão tentando fazer. Estão tentando reconstruir a igreja com um aroma do primeiro século. Mas a galinha mesmo está longe. Amigo, o poder para se restaurar a igreja não está em argumentos. Esse poder vem de Deus. Esse poder vem de Deus. Você viaja ao redor do mundo, você vai ver crentes, evangélicos, cristãos e até mesmo católicos, doidos buscando a originalidade da fé. Gente se reunindo na Europa, gente se reunindo na China. A igreja buscando restaurar as suas raízes. Lá no Oriente eles chamam de retorno a Jerusalém, é o nome desse fenômeno. Eu falei aqui, eu conversei há algumas semanas com um amigo meu, pastor da maior igreja do Brasil. Encontrei com ele num casamento, conversando com ele, ele falou assim, Mateus, eu estou impressionado com esse movimento de retorno a Jerusalém na China. É um negócio de doido. As igrejas se reunindo, as igrejas convidando os judeus crentes de Israel, pagando a passagem, pagando hotel, pagando hospedagem, para que esses judeus de Israel voem até a China, para ensinarem aqueles cristãos o verdadeiro contexto da Bíblia. Esses chineses querem restaurar a fé. Esses chineses querem restaurar a autoridade apostólica que existia lá em Atos. Judeus santos, cheios do Espírito em Jerusalém, ajudando a igreja. Rabino Shulam vai constantemente na Coreia, na China, no Japão. Aqui no Brasil. Nos Estados Unidos. Isso está no mundo todo. O movimento da restauração é um movimento universal, movido pelo Espírito de Deus e motivado pela necessidade da igreja viver plenamente na mesma unção e eficácia registrados nos primeiros séculos. Agora vamos terminar falando de coisa prática. Como é que nós vamos fazer isso? Eu já te expliquei aqui, né? Já tentei vender o peixe, já fiz a minha pregação. Independente se você está acreditando, não está aceitando, não está, pare um pouco. E vamos analisar agora, o que nós temos nas mãos para realizarmos essa restauração. Quais são as ferramentas disponíveis para restaurarmos a nossa fé? É por isso que tem gente que fala, por que você não fala restaurar o cristianismo? Porque é uma frase paradoxal. Porque se o cristianismo foi criado já num erro separando-se Israel, ele já nasceu errado. Não errado como um todo, mas errado nesse quesito. Nesse ponto erraram. Então eu quero voltar antes da criação do cristianismo para restaurar aquilo que o cristianismo deixou para fora. Número 1, ferramentas que nós temos, o Espírito Santo. Número 2, o povo judeu, o chamado de Israel,
a sabedoria judaica, a língua judaica e as boas tradições. Paulo declara: guardai as boas tradições que nos foram ensinadas através dos apóstolos. São boas. Terceira ferramenta que nós temos, o contexto original nos quais a Bíblia foi escrita. Meu irmão, você não tem que estar interessado, e eu não estou interessado em saber o que você acha de determinado texto. Eu tenho muito medo quando uma pessoa chega para mim e fala: eu acho que esse texto quer dizer isso. Nós não podemos perder tempo no que nós achamos em relação aos textos. Nós temos que saber como que as pessoas que liam esse texto no primeiro século interpretavam essas palavras. É essa interpretação antiga que eu preciso. Porque quando você lê um comentário bíblico, e eu tenho vários comentários lá em casa, você vai visitar minha biblioteca, tem muito livro. Eu tenho um comentário de vários cristãos, tenho um comentário de vários judeus, tem muita coisa. Mas quando eu leio um texto, e eu interpreto esse texto com base no comentário do outro, eu estou interpretando o texto com os olhos dele. Se você lê um texto e vai direto na raiz, vai direto em como esses cristãos interpretavam lá em Atos, é como se você pulasse todo esse... Tanto é, gente, que isso não era usado, que quando a gente fala de coisas bobas, como esse negócio de Miaton Shabaton, imediatamente após o sábado, ou quando a gente fala sobre Jesus, o Senhor do sábado, né? O homem Senhor do sábado, esses teólogos de grande renome, eles ficam maravilhados. E acham que a gente é alguma coisa. Eu falei: meu amigo, eu não sou nada, eu não tenho nenhum mestrado terminado. A gente prega às vezes nas igrejas, o pastor Jorge sabe disso. A gente termina de pregar, chega o pastor humilde, abraça a gente e fala: olha, eu tenho 50 anos de ministério, eu sou professor de teologia, eu tenho doutorado em estudos apostólicos, e eu nunca ouvi isso na minha vida. Eu falo: pastor, não acha que eu sou alguma coisa não. A única diferença entre nós é que eu estou bebendo da fonte. O senhor está bebendo da água que outros tiraram, eu estou bebendo direto de lá. Eu estou bebendo da raiz, da seiva. Eu fico pensando, gente, se eu, nessa minha incapacidade toda, bebendo isso, consigo ser bênção para a igreja, imagina quando esses homens com alta capacidade intelectual começarem a beber dessa fonte também. É esse momento que a gente espera. É esse momento que a gente ora. É por isso que a gente faz congressos todo ano aqui para pastores. É por isso que a gente abre essa congregação para líderes cristãos. Não é para você ficar parte dessa congregação, não. Não é para eu lavar sua cabeça, lavagem cerebral com judaísmo, não. É para que você aprenda a beber da fonte. E coloque a sua igreja, o seu rebanho na posição correta. Com o ensino correto. E o último, a Torá. Nós temos que largar esse ensino de Roma, que a lei é maldição, que a lei é ruim. Isso não é bíblico. O apóstolo Paulo diz que a lei é boa e santa, e o mandamento santo, justo e bom. Apto a corrigir, a admoestar e a ensinar. E ele está falando isso para quem não era judeu. Lá em Atos capítulo 2 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Quando Jesus ensinava, diz lá no final, e maravilhavam-se da sua... Você sabe o que é doutrina no original? Didache, ou didaquê. Sabe qual que é a tradução de didaquê no Antigo Testamento? Lei, Torá. Quando as pessoas se maravilhavam da doutrina de Jesus, o que eles estavam falando lá no original? E maravilhavam-se da Torá de Jesus, da forma como Jesus interpretava a lei. Quando aqueles cristãos perseveravam na Torá dos apóstolos, no ensino dos apóstolos, na lei de Deus, da forma como os apóstolos passavam para as pessoas. A lei não é ruim. O ruim são dogmas que foram criados em cima das leis. Dogmas é criação de homem, não é criação de Deus.
Jesus combateu os dogmas da sua época e eu estou aqui hoje combatendo dogmas da minha época. Dogmas são mandamentos feitos por homens, que muitas vezes são contra a Bíblia. Exemplo dos dias de Jesus. Um dogma que fizeram nos dias de Jesus. O filho, que tem um mandamento na Bíblia de honrar pai e mãe, não tem? O que significa honrar no original? Respeitar. Não tem nada disso. Kaved avicha, o que é honrar no hebraico? Sustentar. Numa posição da vida deles que eles não têm como mais sobreviver, os filhos teriam essa obrigação de sustentar os pais. Isso é Bíblia, isso é o contexto original. Aí nos dias de Jesus, os fariseus criaram uma lei dizendo o seguinte: não, tem aqui o John. O John é muito rico. Tem lojas e mais lojas e distribuidoras. Aí o John era um bom judeu, só que ele não estava querendo sustentar os pais. Os pais estavam aposentados, né? Ia gastar o dinheiro sustentando o pai. Então o que ele fazia? Ele ia lá no templo e fazia um negócio com o sacerdote. Falou: vamos fazer o seguinte, eu vou dar para vocês toda a minha riqueza. Vou passar em nome do templo tudo que eu tenho. E a Torá permitia isso. A Torá fala que o judeu que passa as coisas em nome do templo, ele podia ser sustentado pelo próprio templo. A Torá especifica essa lei. Só que ele estava fazendo uso dessa lei para quê, hein? Para não ter a obrigatoriedade de sustentar o pai e a mãe dele. Então ele ia lá, passava a escritura de tudo que ele tinha no nome do templo, e agora ele viveria de quem? Do templo. Acabava a obrigatoriedade de honrar pai e mãe. Jesus rebenta com esse dogma da época. Isso é mandamento de homem. Ah, Jesus, e sobre a carta de divórcio? Mais uma vez tentaram pegar ele. A carta de divórcio existe na Bíblia? Sim ou não? O que você acha? Existe. Moisés prescreve. Jesus ainda confessa. Foi dado por Deus a Moisés por causa da dureza do coração de vocês. Mas no início não era assim. Porque na época de Jesus, os rabinos estavam dando carta de divórcio à torta e à direita. O camarada, a esposa deixava de ser bonita aos olhos dele, ele ia lá no templo e pedia uma carta. E largava a esposa. Sem direito a nada, porque a carta de divórcio não tem indenização. Isso é certo? Jesus falou que não. A mesma coisa eu estou fazendo com os dogmas da pós-modernidade, hoje. Eu estou questionando e voltando à Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? Ah, eu estou debaixo da graça, não estou debaixo da lei. A lei é maldição. Jesus me libertou da lei. Onde está escrito isso, querido e amado irmão? Paulo fala que Cristo nos resgatou da maldição da lei. O que é isso? As maldições prescritas na Torá para quem desobedecesse-a. Porque se Deus fosse te imputar o pecado de não cumprir a Torá, você estava perdido. Porque até hoje você não sabe o que é a Torá direito. É essa maldição prescrita para quem não guardava que Deus te livrou dela. Mas a lei é bênção. Jesus fala: eu não vim revogar, eu vim cumprir. Hoje o David pregou aqui sobre o Salmo 19. Que maravilha! A lei do Senhor. Como é que é no original? No original, pergunta para ele. A lei do Senhor no original, Salmo 19. The original word for law, what it is, David? In Hebrew and Greek. Nomos, in Hebrew. Torá. Lei. Torá. Peraí, se Davi fala que a lei, a Torá de Deus é perfeita e restaura a alma. O mandamento do Senhor é justo. O preceito do Senhor é agradável. Aí chega porque a lei é maldição. Jesus me resgatou da maldição da lei. Ou você está certo, ou Davi está certo. Vocês dois não podem estar certos no mesmo tempo. Ah, mas isso foi depois de Jesus. Ah, então Paulo também é mais um que está errado, porque ele fala que a lei é boa. A Torá, ele fala a Torá. Gente, questiona aquilo que você tem aprendido. Tira o óculos de Roma. Já chegou a hora.
problemas que a gente tem que resolver imediatamente. Atenção. A igreja atual está estagnada nas doutrinas elementares do quê? Nos princípios elementares da doutrina de Cristo. Será que isso é verdade? Será que a igreja realmente está estagnada nas doutrinas elementares de Cristo? O que você acha? Você nem sabe o que é isso, né? Muitos de vocês aqui estão me olhando, não sabem o que é isso. Meu irmão, quer saber a situação do Brasil hoje? A igreja no Brasil está estagnada nas doutrinas elementares de Cristo. Parou aí. Vou te falar o que é a doutrina elementar. Olha aqui, Hebreus no capítulo 5. Hebreus 5. O autor de Hebreus está falando aqui sobre Jesus de acordo com a ordem de Melquisedeque. Eu tenho que terminar com isso, porque isso é fundamental. Dando um estudo maravilhoso para os judeus crentes, que ele escreveu essa carta aqui, Hebreus. Jesus, segundo a ordem de Melquisedeque, porque Jesus, ele é sacerdote e rei. Mas aí o judeu falava, mas Jesus não é da tribo de Levi, não é filho de Arão, como é que ele é sacerdote? Aí o autor de Hebreus fala, não, mas Jesus, ele entra num direito que foi dado a ele por Melquisedeque. Ele entra na linhagem de Melquisedeque porque Melquisedeque era rei e era sacerdote ao mesmo tempo, porque na época de Melquisedeque não tinha ainda tribo de Levi. Então ele é sacerdote segundo um preceito mais antigo do que o Sinai. Trem maravilhoso. E começa explicando aquilo, aí ele para, olha que a narrativa que bacana. Em Hebreus 5, no verso 11, olha o que o autor aqui fala. Está explicando sobre Melquisedeque, aí ele para e fala no verso 11. Mas, a respeito disso que eu estou falando aqui, sobre Melquisedeque, a linhagem de Jesus, eu tenho muita coisa que dizer, e difíceis de explicar. Mas por que é difícil? Porque vocês têm se tornado tardios em ouvir. Vocês não têm buscado essa profundidade da palavra. Por isso que para nós é difícil falar isso hoje. Olha a exortação do autor. Porque, com efeito, quando vocês deviam serem mestres, gente, olha para mim, ele está dando uma porretada nos judeus crentes. Porque o judeu crente naquela época tinha a missão de ensinar. Eram os judeus crentes que eram os professores dos gregos. E esse autor aqui dá uma porretada, ele fala o seguinte, olha, no momento que vocês deveriam estar ensinando, atendendo ao tempo decorrido, ou seja, dedicando o seu tempo a esse ensino, vocês estão novamente tendo necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos profetas de Deus. Assim vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. O autor falou, é uma vergonha eu ter que ensinar a você sobre os princípios dos profetas. Vocês deviam estar ensinando isso para os outros. Vocês estão tendo que aprender de novo. Porque vocês estão tardios. Vocês viciaram em leite. Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da retidão, porque é uma criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Por que a igreja hoje não consegue discernir que a sua teologia está ligada em Roma? Porque ela viciou em alimento para criança. Tudo que é sólido, ela rejeitou. Porque tudo aquilo que é sólido vem dos judeus. Aí ele continua falando no capítulo 6. Por isso, gente, eu leio essa palavra com os olhos de Deus, tira o óculos. Coloque de lado os princípios elementares da Torá de Cristo. E deixe-se levar para aquilo que é perfeito. Não lançando de novo. O que é a doutrina elementar, hein? Que os crentes hoje estão viciados nela, só quer saber dela.
arrependimento de obra de pecado, fé em Deus, batismo, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. Viciaram em leite. Meu filho toma aquele NAN AR, anti-refluxo, caríssimo a latinha. Mas tem que ser, que senão volta tudo. Aí a Tatiana tentou tirar o NAN AR para dar o Aptamil, que é mais consistente e tal. O menino não aceitou, por quê? Viciou no NAN. Viciou no outro, tentamos tirar, mas ele já criou um vício ali. Os crentes a mesma coisa, eles viciaram nas doutrinas elementares de Cristo. Aceita Jesus para você ir para o céu, arrepende do seu pecado, impor a mão para você ser curado e sair o demônio de você, e o fim do mundo está próximo, Jesus em breve voltará. Não é que essas coisas são ruins, olha o que o autor fala, não acha que eu estou denegrindo essas coisas não. Isso faremos se Deus permitir. Mas eu não posso deixar você ficar viciado nessas coisas que tem que ser só o início da sua fé. Você tem que crescer, você tem que aprender coisa mais profunda. Gente, a gente ensina aqui durante a semana, segunda e terça. Vocês acham que eu estou sendo simplório em falar isso, mas eu falo, eu não tenho essa capacidade que as pessoas pensam que eu tenho. Mas eu sugo lá da raiz, eu pego o material lá que o Schuller escreveu, que o outro judeu lá escreveu, aquilo abre a minha cabeça, eu leio a Bíblia, eu entendo uma coisa assim melhor que muito doutor aí em teologia. Por quê? Porque eu tirei os óculos. E quando a gente dá esse alimento sólido aqui, a reação é sempre duas. Ou o camarada fica vislumbrado, que nunca ouviu aquilo, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa, ou ele vomita. Não, isso aí não pode estar certo. Isso aí não pode estar certo, porque eu aprendi assim, na verdade é assim, 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 assim. Por quê? Porque eu estou dando alimento sólido. Como ele está acostumado com leite, ou ele vai degustar aquele negócio e o negócio vai fazer efeito, ou ele vai cuspir. Quando você tem uma igreja que é baseada na doutrina elementar de Cristo, se a pregação da igreja não evolui, olhe para o que eu estou falando, olhe para mim. De vez em quando eu solto umas profecias assim, estou soltando uma agora. Se a sua igreja está construída nas doutrinas elementares, as quais estão aí em Hebreus 6, as pessoas que estão na sua igreja não estão se comprometendo com Deus, estão se comprometendo com a sua igreja. A igreja, ela deixa de ser o meio e passa a ser o fim. A igreja deveria ser o meio pela qual as pessoas têm um relacionamento com Deus. Mas quando a igreja se baseia apenas nas doutrinas elementares, ela passa a ser não o meio, mas o fim. A igreja não pode se tornar o Deus da pessoa. A pessoa não pode se comprometer à igreja. Ela tem que se comprometer a Deus. Outra coisa que a gente tem que restaurar. O mundo cristão acredita numa graça imediatista. Esse conceito de graça em oposição à lei, que Roma quer que você pense, fez com que o cristão desenvolvesse uma certa indiferença em relação à santidade e pecado. Por quê? Eu peco, eu oro, Deus me dá graça e me perdoa. Sim, gente, graça perdoa o seu pecado sem você estar na posição de ser perdoado. O Rabino Schuller fala que a graça é o antibiótico, traduz para ele, a graça é o antibiótico que Deus tem. Agora, assim como antibiótico, John, você está lá com uma enfermidade, com uma inflamação. O médico vai, você está em pecado. Aí você é impactado pela graça de Deus, você se arrepende, sem você merecer, Deus perdoa os seus pecados, muda o seu coração, te livra das urucumbacas. Ele foi liberto, a graça é o remédio. Agora, imagina uma pessoa que não tem nenhuma enfermidade, não tem nenhuma inflamação. Você dá antibiótico para ele assim à toa? Hoje eu vou tomar meu antibiótico aqui. Peraí, antibiótico é para quem está doente, meu amigo. Antibiótico é para quem está doente. Da mesma forma, graça é para quem está em pecado.
Uma vez salvo pela graça, viva de forma a não precisar mais dela. É claro que você precisa porque nós pecamos. Mas a minha intenção lá dentro é viver para não precisar dela. Eu quero viver para não pecar. Eu me esforço para não pecar. Mas eu sei que se eu pecar, se eu falhar, eu sei que há um Deus gracioso para me perdoar. Mas eu vivo de acordo a não precisar mais da graça. O cristianismo desenvolveu essa ideia de Deus Papai Noel, que só tem presentes para mim. E esqueceram de Jesus. Tem Jesus como Deus, ninguém tem dúvida que Ele é Deus. Agora todo mundo trata como Deus, mas esquece de tratar como rei. Ele é rei. Ele é chamado de Rei dos Reis. Deus é amor, Deus te alcança pela graça, Deus é Pai, amém. Ele é isso tudo. Agora Ele também é rei. E um rei tem leis, e um rei exige submissão, e um rei exige fidelidade dos seus servos. Jesus expressou isso várias vezes: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele é rei. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Obediência, ele é rei. Doutrina elementar da fé. Doutrina elementar. Parou no Jesus Deus, ele é rei. A supervalorização da graça no mundo cristão apagou e diminuiu o estado de Yeshua como rei, que exige obediência aos seus mandamentos. Amigo, restaurar a igreja significa restaurar a natureza de Yeshua, porque Ele é nosso rei. Vamos colocar Ele no trono de novo, o que você acha? Vamos colocá-lo no trono de novo. A igreja deve sair da síndrome do Deus Papai Noel, que só faz o bem e dá presente, jamais exigindo de ninguém obrigação, comprometimento ou obediência. Eu creio não no Deus da lei, eu creio no Deus da graça. A igreja deve assumir a sua verdadeira identidade como enxertada em Israel. Leia Romanos 11. Ela faz parte do povo de Deus mediante a obra de Cristo, com acesso às bênçãos, não só, mas também acesso às responsabilidades de Israel. Sabia que Israel tem um chamado irrevogável? E tem muito judeu que gosta de falar isso, né? Não, o nosso chamado é irrevogável. Aí eu falo assim: ah é? Saiba você que o nosso chamado, a nossa responsabilidade também é irrevogável. Não é só um chamado que é irrevogável. A nossa obrigação é irrevogável. Nós devemos ser luz para as famílias da terra. Bênção para as famílias desse planeta. E a igreja deve voltar a guardar os mandamentos dados para ela. Ah, Mateus, você está pregando aqui que a igreja então tem que guardar a lei toda igual ao judeu? Não, meu irmão. Eu quero que você guarde os mandamentos dados a você. Deus tem mandamentos claros para Israel e Deus tem mandamentos claros para quem não é judeu. As leis não servem para te salvar, as leis servem para te qualificar. Ninguém é salvo porque guarda a lei, mas você é qualificado quando você guarda a lei. E por último, o que vai além dessas leis deve ser buscado e implantado pelo próprio crente, não devendo ser motivo de discórdia entre os irmãos. A igreja deve combater principalmente todo tipo de antissemitismo no seu meio. E eu termino dizendo o seguinte para você: muita gente tem uma resistência em relação a Israel quando a gente fala que Israel é um povo eleito. As pessoas entram em parafuso. Não, como que Israel é eleito? Deus não faz acepção de pessoas e não sei o quê. Gente, espera aí. Eleição não tem nada a ver com salvação. O fato de nós termos sido eleitos por Abraão, nós ganhamos de Deus uma responsabilidade. Eleição tem a ver com responsabilidade, não com salvação. Todos nós somos salvos, judeus e não judeus, através da mesma porta. Jesus Cristo, pela graça de Deus, pelo arrependimento dos nossos pecados. Agora, a salvação é única. Eleição, responsabilidades. Eu termino dizendo o seguinte: se a igreja assume a sua identidade como enxertada em Israel,
ela vai receber não só as bênçãos de Israel, mas como o chamado de Israel passa também a ser um chamado dela. Bênção para as famílias da terra, luz para as nações do mundo. Nós devemos ser luz. Nós devemos ser luz. Você só entrou no plano da salvação de Deus, você só entrou nessa, porque você foi enxertado em Israel. E como Paulo falou lá para os romanos, você que foi enxertado, Deus quebrou um galho lá do mato, colocou lá na oliveira que é Israel, você recebe a bênção de Israel. Quando você estiver lá em cima como galho bonito, não olha para a raiz e fala assim, ih, essa raiz aí já era, em relação a Israel. Por quê? O que Paulo fala em Romanos 11? Não é você que sustenta a raiz, é a raiz que te sustenta. Não se vanglorie, mas tema. Porque se Deus não poupou quem era do próprio ramo original, não poupará também a ti. Exerça em relação a eles amor e misericórdia. Porque deles são os patriarcas, deles são as alianças, deles são as promessas. E se você tem Jesus, se você tem Deus, se você tem salvação, se você tem uma Bíblia, agradeça ao povo de Israel. Jesus falou para aquela mulher samaritana o que muita gente não gosta de ouvir: a salvação vem dos judeus. Eu falo hoje para você, quebrando o dogma moderno, a salvação vem de Israel. E a chave para o sucesso da igreja está na salvação de Israel, assim como profetizado por Isaías e por Paulo. Eu creio nisso e dou minha vida por isso. E quero ver a igreja andando. Eu só estou aqui porque eu creio que a igreja tem que ser restaurada e quer ser restaurada. E eu sou parte da igreja e estou dando a minha vida por ela também. Eu podia estar em Israel pregando o evangelho lá para judeu, mas nós estamos aqui, inseridos no Brasil, inseridos na igreja, sofrendo, lutando juntos, para juntos levantarmos uma igreja forte, que tem não apenas implantado o reino, mas que tem o quê? Invadido as portas do inferno, porque o inferno não prevalece contra a igreja. Diga para o seu vizinho que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Yivarechecha Adonai v'yishmerecha, Yair Adonai panav lecha v'ichuneka, Yisa Adonai panav elecha וישם לך שלום.